Olá, bom dia. Deus abençoe sua casa, seus projetos, sua família e tudo te vá bem. Eu sou Alex Parreira e na devocional de hoje, em 2 Reis, capítulo 19 e 20, eu quero me atentar muito no capítulo 20, porque tem muitas informações desde o 19 sobre a oração de Ezequias e sobre a entrada de Isaías como profeta na sua vida. Eu gostaria que você ficasse até o final para entender o poder da sua oração. Bom, depois de desenrolar todas as batalhas que existiram entre os reinos daquela terra, o rei da Síria, ele começa a lançar palavras de persuasão, tentando colocar medo em Ezequias. Porém, ele não se sente amedrontado, porque sabe o Deus que ele serve. E ele, nas suas orações, ele fala com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, falando sobre as afrontas do rei da Síria. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre o poder da oração. E nessa oração que ele faz, ele transfere a Deus a sua esperança. Através das suas palavras, orando, ele fala assim para Deus: este homem tem afrontado Deus vivo. Porém, ele pode vir com carros, com cavaleiros e com todo o exército. Mas quem pode suportar a mão do Deus Todo-Poderoso? Bom, no capítulo 20, ele faz outra oração, porque Isaías ele vem dar uma notícia para Ezequias falando sobre a sua morte, depois dele ter contraído uma doença. E ele vira para o lado na sua cama e ele começa a chorar. E ele faz uma oração assim que Isaías sai do seu quarto, da sua presença. E ele chora e fala para Deus: sempre andei reto em fidelidade aos teus olhos, sempre fiz aquilo que era correto. E chorando naquela oração, Deus ele vai imediatamente ao coração do profeta Isaías, e esse retorna para falar com Ezequias e diz para ele: Deus ouviu sua oração, Deus ouviu o seu clamor e o quanto você é reto diante da fidelidade para com Ele. Deus manda dizer para você que as palavras que outrora tinha dito que você morreria, agora não morrerá mais. Se coloque de pé, porque Deus acrescenta mais 15 anos de vida sobre ti. E ele fala assim, Ezequias fala assim: como eu saberei o sinal de que não morrerei? E Isaías fala assim para ele: o que é mais fácil? A sombra se transpor ou regredir? Ele estava falando sobre o relógio do sol. Existia uma marcação do tempo através de um relógio. Se você buscar na internet, você vai ver sobre isso. E toda vez que batia o sol naquele relógio, a sombra marcava o horário correto. E ele fala assim: é mais fácil ela passar, mas eu quero então que o sinal seja para ela voltar, a sombra regredir. Que seria altamente impossível isso acontecer. Porém, por sinal, o Deus Todo-Poderoso fez a sombra do horário regredir. E ele soube que aquilo era realmente a mão de Deus sobre a vida dele, que ele viveria mais esse período de tempo de 15 anos. Bom, que coisa maravilhosa é o poder da oração. Por mais que você tenha se acostumado com a sua fé religiosa e tenha acreditado que os templos e igrejas são representantes de Deus, eu quero te dizer que é importantíssimo você frequentar para ter uma comunhão e adoração na presença do seu Criador, na igreja que você estiver indo. Mas a comunhão com Deus na oração, na sua cama, no seu quarto, você se reservando com Deus, traz um resultado incrível. Eu até indico um filme chamado Quarto de Oração. Quando você se reserva com Deus e fala com Ele de todos os seus problemas e dificuldades e coloca diante dele todas as suas causas, pedindo para Ele uma resolução,
Lembra que um dos requisitos da oração de Ezequias foi o seguinte: eu sempre fiz o que era reto aos teus olhos, e o Senhor sabe da minha fidelidade e a minha dedicação. O que ele tinha feito, quebrado todos os postes Baal, todos os símbolos de idolatria a outros deuses, e ensinou o povo que só existe um Deus Criador, só Ele, honra, glória, louvor e adoração. Quando você faz a sua oração crendo que não há nenhum tipo de religiosidade ou religiões que possam te trazer o que você precisa, mas sim o Deus que te fez, a sua imagem e semelhança, Ele pode dar resposta para aquilo que você tanto necessita. Se derrame na presença dEle e faça o que é reto, o que é correto diante dos seus olhos. E eu tenho certeza que Ele vai atender o pedido e o clamor do teu coração. Essa é tem muitas outras mensagens, mas esta foi fenomenal e marcou muito. Que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo.